Olá pessoal, então nessa aula aqui agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dilatação. Vamos falar principalmente sobre a dilatação aparente, que é aquela dilatação que aparece quando você tem um líquido dentro de um recipiente e extravasa esse líquido através desse recipiente. Então isso acontece porque o líquido ele dilata mais do que o recipiente e vai acabar extravasando. Agora, o que extravasa é chamado de aparente. E por que aparente? Porque ele aparece, né? Então, porque o líquido mesmo, ele dilata muito mais do que aparece. A gente vai ver isso na aula e vou explicar para vocês também alguns conceitos que podem aparecer na sua prova de questões mais teóricas de dilatação. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui eu tenho um líquido, beleza? Eu tenho um líquido aqui. Ele está completamente aqui cheio, tá vendo? Porque aqui, apesar da borda dele estar aqui em cima, ele tem um ladrão aqui, ó. Se passar daqui, ó, dessa altura, o líquido ele vai escorrer pelo ladrão. Então ele não passa dessa altura aqui. Então é como se a borda dele estivesse aqui. Seguinte, quando o líquido dilata, o grande problema é o seguinte: se o líquido dilatar, o recipiente também vai dilatar, o frasco também vai dilatar. Então, o que vai sair aqui vai ser aquilo que não couber no novo recipiente, porque o recipiente ele agora também aumentou de tamanho, porque na hora que você esquenta aqui, ó, você está esquentando tanto o recipiente quanto o líquido. Os dois vão estar em equilíbrio térmico, eles vão ter que sofrer a mesma variação de temperatura de um para o outro. Beleza? Então, o grande negócio é esse. Esse líquido que extravasa aqui não é o que realmente o líquido dilatou. É o que o líquido dilatou a mais que o recipiente. Porque, por exemplo, aqui, ó, se o recipiente cabia 50 centímetros cúbicos aqui, e tinha 50 centímetros cúbicos aqui de líquido, agora o recipiente cabe 55. Quanto que vai ter de líquido aqui? 55. Então, o líquido já dilatou daqui para cá 55. E aí extravasou 3 aqui. Então, peraí, o líquido tinha 50, passou para 55, aumentou 5. E ainda extravasou mais 3, então aumentou 5 mais 3, aumentou 8. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que vai ficar bem mais claro isso. Mas desde já eu preciso que você saiba isso aqui, ó. A variação de volume real do líquido é o aparente. O que é o aparente? É esse cara que aparece para a gente, é o que apareceu, mais o que aumentou o frasco, ou o recipiente. Aqui F pode ser R de recipiente também. Então, o que vai aumentar realmente o líquido vai ser a variação de volume aparente, que é essa que vem aqui, mais a variação de volume do recipiente. Outra coisa interessante é essa formulazinha. O coeficiente de dilatação aparente é igual do líquido menos a do frasco. A gente vai falar de tudo isso no exemplo, vai ficar mais fácil. Ó, um recipiente de vidro tem a 0 graus Celsius, então ele tem uma temperatura de 0 graus Celsius, temperatura inicial de 0 graus Celsius, volume interno, volume inicial de 30 centímetros cúbicos. Está completamente cheio. Então você tem um recipiente. Esse recipiente está completamente cheio aqui de um líquido. Deixa eu colocar aqui um líquido. Esse é um líquido verde para a gente aqui, ó. Então eu tenho recipiente em vermelho e tem um líquido verde ali. Beleza. Então, esse recipiente, o volume do recipiente, 30 centímetros cúbicos. Isso aqui é um R, tá, gente? Deixa eu melhorar esse R aí. O volume do recipiente, 30 centímetros cúbicos. Volume do recipiente. O volume do líquido, 30 centímetros cúbicos. Porque o recipiente está completamente, aqui ó, completamente cheio. Calcule o volume extravasado de mercúrio ao passar para a temperatura. Isso aqui é o que, gente? Temperatura final dos dois, porque os dois estão em equilíbrio térmico. Coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, esse aqui é o coeficiente de dilatação do recipiente. E esse aqui é o coeficiente de dilatação de quem? Do líquido. Nós vamos fazer duas contas. Olha, eu tenho aqui
o seguinte, ó, vamos lá, vamos para o próximo slide. Lembrando aqui que os valores, anota esses valores aí, ó. O coeficiente de dilatação de um é 24 vezes 10 a menos 6, o coeficiente de dilatação do outro é 180 vezes 10 a menos 6, o volume inicial é de 30 centímetros cúbicos e a temperatura foi de 0 para 100 graus Celsius. Beleza? Vamos ver no próximo slide. Bom, pessoal, então olha só o que vai acontecer. Você tem aqui o recipiente dilatando. Então, o recipiente, presta atenção, o recipiente, ele vai dilatar. E aí, qual vai ser a variação de volume do recipiente? É o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação de temperatura. O volume inicial do recipiente, você anotou lá, foi 30. O coeficiente de dilatação dele, 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura? A variação de temperatura foi a temperatura inicial de 0 para uma temperatura de 100. Então, a variação de temperatura foi de 100 menos 0. A variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Então, beleza, vezes a variação de temperatura de 100. Então, a variação de volume fica igual a 30 vezes 24 vezes 100. Tudo isso dividido por 10 a menos 6, que vira 10 a 6, lá embaixo, positivo. Então, é 1 com 6 zeros. Então, era multiplicado por 10 a menos 6, vira dividido por 10 a 6. Então, cortou um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com um 0. Beleza? Então, você tem aqui, ó, 3 vezes 24. Quanto dá 3 vezes 24? 72. Então, fica 72 dividido por 1000, a variação de volume fica sendo 72, dividido por 1000, volta 1, 2, 3. Então, 0,072 centímetros cúbicos. O líquido, vamos para o líquido agora. Depois a gente vai ver direitinho cada um deles. O que vai ser a influência de tudo. Volume inicial, variação, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Volume inicial também é 30 do líquido. Coeficiente de dilatação do líquido, 180 vezes 10 a menos 6. Então, 30 vezes 180 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura também foi 100. Qual foi a variação de volume? 30 vezes 180 vezes 100. E o 10 a menos 6, o que ele faz? Vai virar 1 com 6 zeros lá embaixo. Cortou um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0. Então, aqui eu faço 3 vezes 18 lá em cima, 54. Variação de volume deu 54 dividido por 100. O que é isso? 54 dividido por 100. É 54, volta uma, duas casas, a vírgula vai parar aqui, 0,54 centímetros cúbicos. Então, eu tinha um recipiente, ele estava completamente cheio. O que vai extravasar? O que extravasa, que é a nossa variação de volume aparente, é o que o líquido dilata menos o que o recipiente dilata. Esse aqui era o recipiente. Beleza? Então, o que vai extravasar, o aparente, eu vou explicar isso daqui a pouco, é o do líquido, que é o 0,54, menos o do recipiente, que foi 0,072. Então, o 5,4, o 0,54, desculpa, 0,54 menos o 0,072 vai dar 0,468 centímetros cúbicos. Então, é o seguinte, gente, o recipiente ele aumentou, ele cabe agora mais 0,072. Então, parte do volume do líquido que aumentou fica aqui no recipiente mesmo. Então, parte do 0,054 que aumentou fica aqui dentro. E o que extravasa é o que não consegue comportar no líquido, no recipiente mais. Então, vai extravasar apenas o 0,468, beleza? Então, o que extravasa, o que aparece, é sempre o que o líquido dilatou menos o que o recipiente dilatou.
Se por um acaso o exercício falar para você que o recipiente que o recipiente é desprezível à variação de volume, então aí o aparente vai ser igual ao do líquido. Mas se o exercício falar que der o coeficiente de dilatação do recipiente, você tem que fazer os dois aqui agora, beleza? Tranquilo? Só que eu vou dar um exemplo, uma dicasinha agora. Eu fiz desse jeito aí agora para você entender o processo. Mas eu queria te mostrar agora que você poderia fazer esse mesmo exercício de uma maneira muito fácil. Quando você quiser o aparente, vamos lá. Eu quero a variação de volume aparente. Você pode vir aqui direto. Olha, vai ser bem mais fácil do que o outro, hein? Eu fiz do outro jeito só para você aprender o conceito. Mas aqui é o seguinte, ó, se você quiser saber a variação de volume aparente, ou seja, o que extravasa, eu tenho recipiente, eu quero saber o que extravasa, certo? Eu vou fazer aqui, ó, volume inicial, então a variação de volume aparente é igual ao volume inicial, que é 30, e aí o coeficiente aparente tá no nosso primeiro slide lá que a gente comentou, tá aqui, ó, tá lá falando que o aparente, ele é o do líquido, menos o coeficiente do recipiente ou do frasco. Então, o aparente é o coeficiente do líquido, que no nosso caso era 180 vezes 10 a menos 6, menos o do recipiente, que era 24 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação aparente, ele era 180 menos 24, olha lá, 156. 156 vezes 10 a menos 6. Então, agora eu coloco o coeficiente de dilatação aparente, 156 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura foi 100. Olha como é que vai ficar fácil aqui agora. 30 vezes 156 vezes 100 dividido por 1 com 6 zeros. Cortou 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Variação de volume aparente é o 3 vezes o 56, que dá 468. 468 dividido pelo 1000. Essa continha você já sabe fazer, não precisa montar. 468, voltou 1, 2, 3, a vírgula está aqui, 0,468, estava tudo em centímetro cúbico, né? Então, continua em centímetro cúbico. Então, quando você quiser fazer a variação de volume aparente, é mais fácil você fazer dessa forma aqui. Sai mais fácil, beleza? Então, para saber o coeficiente aparente do que vai extravasar, você faz o do líquido menos o do recipiente, beleza? Fica atento a essa formulazinha aí que vai te salvar, beleza? Agora a gente vai ver algumas questõezinhas teóricas que a gente precisa. Vamos lá. Olha, eu tenho alguns comentários para fazer com você. Bom, primeira coisa, lâmina bimetálica. Isso aí aparece demais nos exercícios sobre dilatação. O que acontece? O que é a lâmina bimetálica? Eu tenho dois materiais. Então, inicialmente, os dois têm o mesmo tamanho. Por exemplo, a de latão aqui e a de ferro ali tem o mesmo tamanho. Só que aí você aquece. Como eles têm coeficientes de dilatação diferentes, porque são materiais diferentes, o coeficiente de dilatação depende exclusivamente do material, né? De que material que é feito, a propriedade do material. Então, como o latão e o ferro têm coeficientes de dilatação diferentes, eles vão dilatar diferentemente. E aí o que vai acontecer? Um deles vai ficar com um tamanho maior do que o outro. Então, o que tiver um coeficiente de dilatação maior vai dilatar mais. Então, o que dilatar mais vai ter um tamanho maior, fica aqui por fora. E o que dilatar menos vai ter um tamanho menor, fica aqui por dentro. Beleza? Então, é isso que é a lâmina bimetálica. Ela funciona dessa forma. Para que serve isso? Vamos lá. O negócio é o seguinte, a lâmina bimetálica, ela funciona justamente para acontecer essa curvatura dela. Que é o caso, por exemplo, dos termostatos. O que é isso? Eu tenho um ferro de passar aqui. Quando essa lâmina bimetálica aqui se curva, ela abre o circuito e aí ela deixa de ter o circuito passando ali, deixa de ter aquele aumento de temperatura. E aí você controla a temperatura ali. A gente tem outros aparelhos, vários e vários outros aparelhos que funcionam dessa forma. Desarmou, ele para. Por exemplo, os disjuntores, né? Aquele
aquele negócio assim que a gente tem em casa, um quadro que a gente tem na nossa casa, de nossas chavezinhas, né? Que de repente, às vezes você está tomando um banho e de repente o chuveiro apaga. Não é porque o chuveiro queimou, é porque o disjuntor desarmou, porque aqueceu demais, né? Estava aquecendo demais para não causar um incêndio, uma coisa na sua casa, né? Dos fios às vezes pegarem fogo, ou até mesmo não causa um incêndio, estragar a sua fiação, ele desarma, né? E dá um tempinho ali, às vezes você tá tomando banho, desarmou, você vai lá tentar ligar, liga, ele não liga. Você não consegue voltar com o disjuntor para o lugar, porque está muito quente. Você tem que esperar um pouco, deixar ele esfriar para ele voltar na temperatura dele e ele não ficar mais dando esse problema. E aí você consegue ligar de novo. Tá? O disjuntor serve para isso. É a mesma coisa do termostato, beleza? Então, esse princípio é o princípio aqui com a lâmina bimetálica. Você vai ter dois materiais que inicialmente têm o mesmo tamanho. Quando aumentar a temperatura, o que tiver maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais, maior coeficiente de dilatação dilata mais, e aí vai gerar essa curvatura aí na lâmina, beleza? Então, para isso que serve a lâmina bimetálica. Bem interessante, fica atento a esse conceito, dá uma olhada, a gente vai ter exercícios depois, nós vamos ter exercícios teóricos dessa parte de dilatação. Lembrando que eu sempre vou fazer a parte teórica, e essa parte teórica ela é complementada, a própria teoria é complementada nos exercícios que a gente faz depois. A gente vai ter sempre em cada matéria, a gente vai ter exercícios. Exercícios do Enem, exercícios de concursos militares, exercícios de PUC, Unicamp, FUVEST, FMG, os exercícios mais antigos que a gente tem desses vestibulares tradicionais que acabaram, mas dos tradicionais que continuam, por exemplo, a Unicamp e por aí vai, beleza? Então a gente vai, com certeza, complementar a nossa teoria aqui que a gente está dando com os exercícios. É fundamental que você faça essa aula de teoria e depois faça a aula de exercícios dessa matéria também. A gente vai estar sempre colocando no canal a aula de exercícios, beleza? Então o fenômeno da dilatação mostra pra gente também mais uma coisinha aqui, ó, aquecimento dos orifícios. Muita gente acha que quando eu tenho um furo aqui, ó, na hora que esquentar, isso aqui vai fechar, porque vai dilatar aqui. Na verdade, não. Na verdade, quando você esquenta, esse círculo vai aumentar o diâmetro dele, só que aqui o furo também vai aumentar o diâmetro dele. Então isso é muito importante lembrar que o orifício também vai aumentar o diâmetro dele, beleza? Isso aqui na indústria, isso aqui às vezes é útil, né? Porque às vezes você quer colocar alguma coisa aqui dentro, a força que você vai fazer para colocar aqui dentro é muita, você aquece e aí isso aqui aumenta de tamanho, aumentou de tamanho o orifício. Você coloca aqui o que você precisa aqui dentro e depois na hora que ele resfria, ele faz junta e ali com a própria dilatação ele faz a junção dos dois materiais. Imagina você colocou aqui um pino aqui, colocou, na hora que esquentou, na hora que ele resfriar, ele diminui de tamanho, ele ali engata certinho ali no pino e não solta mais, beleza? Outro exemplo que eu dou é, por exemplo, em casa, às vezes, eu não estou conseguindo abrir um pote, o que eu faço? A tampa é feita de um metal, o vidro é a parte de baixo do pote. Então, o que eu faço? Eu esquento a parte de cima com muito cuidado, viu, gente? Pelo amor de Deus, que não se quebra o vidro. Eu esquento um pouco só a parte de metal, que aí essa parte de metal, a tampa, vai dilatar. Quando ela dilata, aí você, lógico, tira de perto do fogo. Muito cuidado, viu, gente? Não façam isso em casa se vocês não tiverem muita habilidade com isso. Não precisa muita habilidade, mas tome um certo cuidado, beleza? Então, o que você faz? Tira do fogo, pega lá um pano de prato e agora, como a tampa está um pouco maior que o recipiente, você consegue abrir facilmente o seu recipiente, beleza? Bem interessante isso aí, né? Então, juntas de dilatação. O que são as juntas de dilatação? Todas as nossas construções, a gente falou de novo aqui, ó, desse trilho que está aqui atrás no fundo da sua tela, a gente tem que deixar juntas de dilatação, ou seja, de tanto em tantos espaços, de tanto em tantos comprimentos, eu tenho que deixar um espaçozinho para quando o concreto ou o aço forem dilatar, forem aumentar de tamanho, um não fazer uma força no outro e acabar gerando um movimento ali um movimento estranho ali na estrutura que pode
igual gerou aqui no trilho uma deformação que estraga a serventia, né? Porque o trem não vai conseguir passar aqui assim, pode até, às vezes, gerar o colapso de uma estrutura, que é o que acontece, por exemplo, quando um prédio de concreto armado pega fogo, ou um prédio de estrutura metálica pega fogo. O metal ele tem um coeficiente de dilatação muito grande, né? Respectivamente a outros materiais. Então, na hora que começa a pegar fogo, o aço ali ele começa a dilatar muito. E aí, quando ele começa a dilatar, vai dilatando, chega um ponto que ele dilata tanto que compromete a estrutura e a estrutura vem ao colapso. Né? Então, quando pega fogo uma estrutura, geralmente o colapso está ali, tem a ver com o aço dilatando. Então, a gente sempre deixa ali uma junta de dilatação. Na hora que pega fogo, não adianta a junta de dilatação. Né? Dilata tanto que não tem jeito. Você deixa a junta de dilatação para as variações de temperaturas do dia a dia, né? Vai de menos 10 a 20 graus Celsius, a 30 graus Celsius, dependendo do país, sei lá. Então você deixa essa junta de dilatação para que as estruturas consigam se dilatar sem prejudicar um pedaço da estrutura com outro pedaço da estrutura. O aquecimento do vidro. Tem vidro que a gente pode pôr no fogão, no forno. Tem vidro que a gente não pode pôr no forno. Por quê? Porque tem o vidro normal, ele tem um coeficiente de dilatação considerável. E aí, se você coloca ele no fogo ali, no forno, o que vai acontecer? Ele vai dilatar, às vezes uma parte vai dilatar mais que a outra e tal, e vai acabar gerando a ruptura do seu material. E não é interessante, né? Uma vez que quebrou, já era, não tem mais serventia. Então, por que a gente tem alguns que podem? Os que podem são vidros especiais, que tem baixo coeficiente de dilatação. E aí você pode deixar ele lá, que ele vai dilatar pouco, então pouco vai interferir e não vai gerar a ruptura do seu material. Beleza? Esse caso é bem interessante também. Outra coisa interessante são as formações dos ventos. Olha a figurinha que interessante. Eu tenho uma figura aqui que mostra o seguinte, olha. Tá vendo essa região aqui? Essa é uma região quente, né? Que essa parte aqui, ó, esquentou muito porque a areia tem baixo calor específico, o sol rapidinho faz a temperatura aqui aumentar. Quando a temperatura aqui aumenta, as camadas de ar aqui embaixo, elas também aumentam a temperatura, elas tendem a entrar em equilíbrio térmico aqui. O que vai acontecer? O ar quente, ele vai ter uma densidade menor e ele sobe essa região aqui. E aí o que vai acontecer? Vai acabar vindo uma corrente de ar da região fria aqui. Vai gerar esse movimento das correntes de ar, também causado pela dilatação aqui. Dilatou, ficou menos denso, né? Se aumenta o volume, diminui a densidade, o ar sobe. E aí eu vou ter a camada de ar fria vindo para cá para gerar essa circulação aqui do ar. Beleza? Tranquilo? Então essas são as características. Uma questão que a gente vai fazer depois, quando a gente for fazer fazer questões, né, de vestibulares, de concursos, vai falar sobre aqueles tanques de gasolina, tanques de combustível, mas isso eu vou deixar para aula de exercícios. Lembrando, como eu falei no slide anterior, as aulas de exercícios elas complementam a teoria. Muitas coisas da teoria vão ser melhores explicadas no próprio exercício, porque às vezes fica melhor explicar na prática do que ficar só teorizando, para você ver na prática como é que acontece. Beleza? Forte abraço e até mais na próxima aula.